Olá, eu sou o Márcio Evelberg, sócio da Blue Numbers, uma empresa de consultoria especializada em pequenas e médias empresas. E eu vou passar para vocês um conceito super importante, talvez você já tenha escutado falar, que é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é do que qual é o tamanho de faturamento que a minha empresa precisa ter para poder cobrir os gastos fixos e variáveis, portanto todos os gastos, todos os custos, todas as despesas, e me sobrar quanto? Zero. Ponto de equilíbrio é quanto eu deveria fazer de faturamento para conseguir cobrir todas as despesas e sobrar zero. Essa é uma informação importante e, na verdade, depois ela vem atrelada ao que a gente vai chamar de alavancagem operacional, mas essa informação é extremamente importante para eu saber se aquilo que eu estou fazendo de vendas, eu já estou acima do ponto de equilíbrio, portanto, já sobrando dinheiro, já dando resultado, ou se eu tenho acumulado prejuízo porque os meus gastos ainda são maiores do que a minha receita. Quando a gente falou no outro vídeo sobre as ferramentas importantes para tomar uma boa decisão, uma boa decisão para a gestão da minha empresa, a gente falou de uma ferramenta chamada DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. O DRE, a gente constrói ele, nada mais é do que contar a história da empresa. E a gente constrói ele da seguinte maneira. A primeira linha é o faturamento da empresa, faturamento bruto. A gente tira uma primeira fatia de gastos que são os impostos, as deduções de vendas. Quando a gente tira os impostos, a gente pega faturamento bruto, menos os impostos, e ele traz para a gente o que é o faturamento líquido. Então, só sem os impostos. A segunda fatia de gastos são os variáveis. Quanto mais gasto a gente tem, ou melhor, quanto mais receita a gente tem, mais gasto a gente tem. É proporcional. Então, por exemplo, quanto mais vendas vocês fizerem de auto ou motopeças, mais custo com a mercadoria vocês vão ter. Mais mercadoria vocês vão ter que ter comprado para poder vender. Então é um custo direto, é um custo proporcional. Comissão, quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago. Taxa no cartão, quanto mais eu vendo no cartão, mais eu pago de taxa das operadoras. Esses gastos que a gente está falando são todos variáveis. E essa é a segunda família de gastos que a gente já tira do DRE. Então, a gente já tirou os impostos, me sobrou receita líquida, eu tiro os gastos variáveis e aí me sobra uma coisa que eu chamo de margem de contribuição ou lucro bruto. Mas a margem de contribuição ela tem que ser suficientemente grande para cobrir despesas fixas ou despesas operacionais. Despesas como folha de pagamento, aluguel, IPTU, água, luz, telefone, alarme, jardineiro, limpeza, material de escritório, despesas que acontecem no dia a dia, independentemente se eu estou vendendo, ou se eu estou vendendo mais ou menos, ou se eu fechei a loja para uma reforma. São gastos que vão acontecer de qualquer jeito. Esses gastos que vão acontecer de qualquer jeito a gente chama de gasto fixo, ou despesa fixa, ou ainda despesa operacional. Essa é a última família de gastos que a gente tira e, portanto, se a gente tirar da margem de contribuição as despesas operacionais ou despesas fixas, a gente tem um resultado do nosso negócio. É esse resultado que a gente está falando no ponto de equilíbrio. Se esse resultado for zero, significa que a receita que eu tive, que está na primeira linha, cobriu todos esses gastos e me sobrou zero. Se por acaso ainda não está dando resultado, significa que ou eu tenho gastos muito altos, ou a minha receita ainda não é o suficiente. E, portanto, eu preciso ajustar ou diminuir o gasto para ter a receita compatível ou subir a receita para conseguir cobrir todos esses gastos. E aí a gente chega no ponto de equilíbrio. Um segundo conceito que é bastante interessante da gente conhecer é a alavancagem operacional, como eu comentei no começo. A alavancagem operacional é quanto eu aumento ou o quanto eu aumento de receita, de vendas, não mexendo as minhas despesas fixas. Eu vou ter um aumento nos variáveis, como a gente acabou de dizer. Quanto mais eu vendo, mais gastos variáveis eu tenho. Comissão, taxa, produtos, impostos. E, portanto, aumentando a receita,
eu aumento esses gastos proporcionalmente, mas conseguindo manter as despesas fixas no mesmo patamar, eu tenho um ganho de resultado muito maior. Eu cresço em receita e cresço muito mais em resultado. A gente chama isso de alavancagem operacional. Preste atenção no seu negócio, faça suas contas, simule o quanto você gostaria de colocar no bolso, o quanto você gostaria de ter de resultado no teu negócio e projete esse aumento de resultado simplesmente aumentando a tua receita. Não mexa nas despesas fixas. Tá bom? Tenho certeza que você vai ter ótimas surpresas.